Convidar você a abrir comigo a Bíblia, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 27. 1 Coríntios 1, 27. Nós vamos entender hoje um pouquinho mais a respeito de força e de fraqueza. E nós vamos entender pela palavra de Deus e vamos aplicar na nossa vida quando o que é fraco ou o que parece fraco vira forte. O que para Deus verdadeiramente é fraqueza e o que verdadeiramente para Deus é força. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios 1, 27 diz: Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Em outras palavras, e até a tradução na linguagem de hoje, diz que Deus, por sua vontade, deliberadamente, de propósito, escolheu se valer de ideias que para o mundo, que para a natureza humana, parecem absurdas. Para quê? Justamente para confundir, para envergonhar aquilo que o mundo considera como sábio ou como grande. Aplicando na nossa palavra, Deus escolheu coisas aparentemente fracas para demonstrar a sua força e o seu poder. Parece muito estranho a gente olhar para este tema, olhar para essa palavra, olha, quando o fraco vira forte. Porque é um paradoxo muito forte, é uma contrariedade muito grande. Aquilo que nós, pela nossa vivência, pela nossa vida no cotidiano, no dia a dia, aquilo que a gente assiste na TV, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente deseja para o nosso dia a dia, que é tudo muito aqui, muito agora, muito daquilo que passa, nós enxergamos tudo isso como força. Vemos a força de uma maneira, mas se nós formos olhar para a palavra de Deus, nós percebemos que nem tudo aquilo que nós achamos força é força. E nem tudo aquilo que a gente acha que é fraco. A gente vive debaixo de uma lei em que parece que sempre o mais forte vai derrotar o mais fraco. Salvo algumas coincidências aí na Copa do Mundo, né? Algumas surpresas aí que acontecem. Quando a gente achava que estava forte, o que aconteceu? Né? A gente viu que estava fraco mesmo. Né? Não tem. Como é que a gente vai poder confiar a nossa vida, né? Confiar e dar tanto valor assim para o futebol? Eu vi algumas pessoas escrevendo que gostaram muito de ver o Brasil, não por ter perdido, porque todos nós gostamos, ou a maioria de nós gosta de futebol e gosta de ver o Brasil ganhando, mas a gente gosta muito mais, como brasileiros, de ver o Brasil ganhando em áreas mais importantes e que tem muito mais a ver com a nossa vida. Talvez saúde, talvez educação, talvez segurança, economia, enfim, coisas mais importantes ainda. Então, eles escreviam que esperam agora que o Brasil seja mais forte do que simplesmente uma Copa e que possa perceber que amar o país não é simplesmente amar a seleção brasileira, mas não se preocupar com o Brasil não seja simplesmente se preocupar se fez feio, se fez bonito lá dentro do futebol, mas que nós, principalmente neste ano, em que temos eleições e que temos oportunidade de pensar bem a respeito de todos os candidatos aí que vão dar o rumo do nosso país, do nosso estado, nós possamos pensar nisso. Uma palavra que eu quero dar para você antes da gente iniciar aqui, que nós possamos pensar naquilo que é realmente mais importante do que simplesmente o futebol e tudo aquilo que o envolve. Eu tenho certeza que você já pensa dessa maneira, mas uma palavra para você de que nós cristãos temos que amar sim o nosso país. Amar ao ponto de entregar um pouco da nossa vida, da nossa oração ao nosso país. Amar ao ponto de pensar bem melhor a respeito daquilo que a gente vai fazer no dia 5 de outubro. Pensar a este respeito e entregar cada vez mais o país na presença de Deus. Entregar e fazer a nossa parte como
povo de Deus, para que nós possamos sempre ter voz, para que nós possamos sempre falar a respeito dos princípios da palavra de Deus de maneira livre. É o que nós temos visto muitas vezes, são tentativas, não diria isoladas, mas diria bem articuladas, de calar muitas vezes a voz do povo de Deus, quanto o assunto é política, quanto o assunto é valorização da família, quando o assunto é, inclusive, maneira de se tratar ou de não se tratar, de se lidar com os filhos, enfim, tantas coisas que norteiam e que estão, né, permeadas em nossa sociedade. Então nós podemos e temos oportunidade de pensar muito bem nisso. Amém? Fechado este parênteses, para que você pense bem nisso, nós já entendemos a ideia de que nem tudo aquilo que para o homem é forte, para Deus é forte. E nem tudo aquilo que para o homem é fraco, na verdade, para Deus é fraco também. Deus nos utiliza. Deus quer trabalhar nas nossas vidas. Então, a verdade é que um homem com Deus, uma mulher ao lado de Deus, é muito mais forte do que um homem e uma mulher longe dos caminhos do Senhor e, por que não, até assessorados muitas vezes pelo inimigo de Deus, seguindo um caminho que não segue ao Senhor, independentemente daquilo que nós tenhamos. Quer dizer, ser forte não tem a ver com aquilo que nós temos, não tem a ver com riqueza, não tem a ver com poder, não tem a ver com bens, tem a ver com caráter, tem a ver com vida de Deus na nossa vida. Lá em Daniel, capítulo 11, versículo 32, a gente encontra o segredo da força. Aquilo que Deus, essa versão aqui não vai dizer dessa forma, mas tem uma versão que diz assim, que o povo que conhece o seu Deus se torna forte e fará proezas. Quer dizer, o povo que conhece a Deus se torna forte. O segredo da força é entender aquilo que Deus pensa. O segredo da força é viver aquilo que Deus tem para que nós vivamos no nosso dia a dia. A maior prova de que Deus não vê da maneira que o homem vê, de que Deus não se importa com aquilo que nós consideramos tantas vezes importante, como o dinheiro, como o poder, como os bens aqui, como a alegria aqui, como a saúde aqui, como todas as coisas que regem a nossa vida. Deus sim, vemos por sua palavra, se importa com isso, mas Ele não mede a força ou a fraqueza por esse tipo de coisa. Ele não mede a fraqueza de alguém. Olha, o Bill Gates é um cara muito forte, porque é o cara mais rico do mundo. Para Deus, Deus vai julgar e Deus vai medir a vida do Bill Gates e a força dele da mesma maneira que Ele mede a nossa força. Porque Deus, a Bíblia diz em 1 Samuel 16:7, não vê como o homem vê. Deus vê o coração, o homem vê o exterior. O homem se importa muito com aquilo que é palpável, com aquilo que é aqui, com aquilo que é agora, com aquilo que se pode mensurar. Mas Deus se importa muito mais com a vida dele na nossa vida. Deus se importa muito mais com o mundo espiritual do que com o mundo carnal. A Bíblia diz que através do mundo invisível, o mundo visível foi criado. Quer dizer, o mundo espiritual é muito mais real do que o próprio mundo que a gente vive. E a maior prova de que Deus pensa dessa forma é o próprio Jesus. Diga, Jesus provou isso. Sabe de que forma? Jesus veio a essa terra como alguém forte, militarmente, né, conquistou, fez grandes coisas? Não fez. Os filhos de Deus, os filhos de Israel, a nação de Israel esperava um Messias que viesse em termos políticos, em termos reformando a religião, reformando a política, reformando a economia, formando um exército. Naquela época que Jesus veio lutando contra a dominação romana, eles eram como escravos, na verdade, politicamente falando, de Roma, porque não podiam ter as suas próprias leis, o seu próprio direito. Enfim, e Jesus não veio dessa forma. Jesus deixou a sua glória e veio e se fez homem. E Jesus não viveu em riqueza aqui nessa terra, viveu em pobreza. Jesus não andava somente com
a elite da sociedade, mas ele andava com todo mundo. Jesus não amava somente aqueles que podiam dar algo em troca para ele, mas Jesus amou todo mundo. Jesus se fez fraco para que eu e você pudéssemos ser fortes. Jesus veio mostrar aquilo que realmente importa para Deus. Jesus veio mostrar que o reino de Deus não é feito daquilo que se pode ver. O reino de Deus não é feito de poder, de dinheiro, de alegria aqui nessa terra, mas o reino de Deus é feito por servos de Deus que vão viver eternamente ao lado dele. Uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus para a glória de Deus. Jesus veio a essa terra e para consumar e para provar esse ponto diante de todo mundo, ele morreu uma morte de bandido. Ele morreu uma morte desonrosa, uma morte vergonhosa. Para quê? Para que hoje nós pudéssemos ter vida. Ele tomou sobre si todo o nosso pecado, todo o pecado da humanidade. Pagou a dívida que o homem tinha para com Deus e fez livre acesso a Deus. A verdade é que Jesus morreu no que humanamente é fraqueza, mas ele ressuscitou forte, e muito forte. Ele ressuscitou para vencer, e não vencer só aqui nessa terra, porque ele começou vencendo a morte, algo que dinheiro nenhum vence. Ninguém consegue vencer a morte, nem os melhores hospitais, o melhor atendimento, a melhor pesquisa científica, nada. A morte é algo inevitável, mas Jesus venceu e abriu o caminho para que todos nós um dia também pudéssemos vencer a morte física, mas principalmente a morte espiritual, que é estar longe de Deus. Jesus se fez fraco para que você pudesse ser forte. Hoje nós não precisamos mais olhar para Jesus como alguém fraco. Eu sempre falo isso e não vou cansar de dizer, nós não podemos nos lembrar de Jesus simplesmente como aquele machucado, magrinho, preso, né, numa cruz, indefeso, porque aquilo ele fez por amor a mim e amor a você, para levar e para pagar a nossa dívida diante de Deus, para nós podermos cantar tudo pago está, nada devo mais, para que a gente pudesse falar isso. Mas hoje Jesus ressuscitou e vive e reina, e para sempre vai reinar. E faz um convite para nós, olharmos para a nossa vida e para que nós possamos entender aquilo que realmente é força em nós e aquilo que, na verdade, é fraqueza. Nós vemos pela palavra de Deus que Deus escolheu uma maneira estranha, uma maneira aparentemente fraca, para despertar a fé nas pessoas depois de Jesus. Vemos no Antigo Testamento, quando a aliança ainda era física, não era o Espírito Santo não habitava nos corações daqueles que seguiam a Deus, mas era uma aliança muito mais física, muito mais aqui, muito mais agora. Deus usando grandes artifícios, grandes milagres, enfim, uma sarça fumegou para falar com Moisés. Deus mesmo escreveu nas tábuas da lei, um monte inteiro tremeu. Quando Deus falava, aconteciam terremotos. Quando o povo pecava, abria o chão e aqueles que tinham pecado caíam e eram engolidos pelo chão. Enfim, coisas enormes e grandiosas. Mas como que Deus escolheu? Obrigado. Como que Deus escolheu? Qual foi a maneira de Deus de nos trazer a verdade da palavra de Deus, a verdade daquilo que Jesus veio fazer aqui nessa terra? Convido você a abrir 1 Coríntios 1, capítulo 18, versículo 18, perdão, capítulo 1, versículo 18. Diz assim: pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos é o quê? O poder de Deus. Veja o paradoxo. Humanamente falando, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão
longe do Senhor. E muitas vezes, se nós dermos lugar e o inimigo quer se utilizar disso, a nossa fé pode ser abalada se nós dermos lugar e nós muitas vezes pensamos como aqueles que estão perecendo. Mas para nós, que estamos sendo salvos, para aqueles que recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, o que ela é? É o poder de Deus. Vai para o versículo 21. Diz assim: visto que, na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por meio da sabedoria humana, agradou a Deus salvar aqueles que creem por meio do quê? Da loucura da pregação. Qual que é o argumento do apóstolo Paulo aqui? Olha, Deus não se mostrou ao homem para convencê-lo com a sabedoria humana. Deus não se mostrou ao homem, olha, o negócio é o seguinte, agora eu vou reinar sobre vocês, e que quem quer estar comigo, põe a mão aqui. E quem não quer, põe a mão aqui. Né? Ou vem você para cá e vai você para lá. Ele nos deu sim a possibilidade de escolher, mas por meio da fé. Por meio de algo que nós não vamos poder enxergar aqui nessa terra. Por meio de algo que é a certeza daquilo que nós não enxergamos, que é a fé. Simplesmente eu tenho a fé. Simplesmente eu creio. Simplesmente é uma decisão da minha vida de entregar o controle daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, é viver minha vida não mais baseado naquilo que eu vejo, mas baseado naquilo que eu não vejo, mas eu creio. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam do futuro e a convicção das coisas que nós não vemos. Deus utilizou este meio, a fé, para salvar a humanidade. Nós não somos salvos por aquilo que nós conquistamos aqui nessa terra, nós não somos salvos pelo tanto de bem que nós fazemos, mas nós fazemos coisas boas porque nós somos salvos pelo próprio Deus. Eu vou repetir, nós não somos salvos pelas coisas boas que nós fazemos. Ah, porque eu sou bonzinho, porque eu ajudo o outro, porque eu nunca falei mal de ninguém, nunca fiz nada errado. Não, nós não somos salvos por isso. Nós fazemos essas coisas boas porque nós somos salvos. Porque nós reconhecemos o seguinte, olha, eu não merecia, eu estava longe de Deus, eu estava indo sim para o inferno, mas Jesus veio a essa terra, se fez fraco, para que eu pudesse ter a verdadeira força na minha vida. E o que para alguns é loucura, a pregação do evangelho, a fé pregada, a palavra de Deus, para muitos é considerada como loucura, como perda. Já vi tantas pessoas falando, contando de pessoas pressionando, dizendo, olha, você vai atrás desses negócios aí, você vai atrás dessas lendas, você vai atrás desse negócio que meu Deus, um cara que viveu há 2000 anos atrás, você vai atrás desse negócio de igreja, você vai atrás desse negócio de religião, você vai atrás desse tipo de coisa que não consegue enxergar, você está perdendo tempo na tua vida. Sabe o que é isso? Nada mais do que a naturalidade humana. Nada mais do que a razão humana falando. Nada mais do que nós olharmos simplesmente com os nossos olhos. Mas aí Deus nos dá uma alternativa a tudo isso e diz, você não precisa olhar com os teus olhos. Você pode entender e você pode pensar como eu penso. Você pode olhar como eu olho. E Ele mostra a sua grandeza para nós. Ele mistura os planos, o espiritual com o natural, ao nos dar a oportunidade de receber o Espírito Santo em nossa vida. Como? Recebendo Jesus. De uma maneira simples, tranquila, nossa, dizendo, Senhor Jesus, eu não quero mais viver simplesmente para mim. Eu reconheço que sozinho eu não vou alcançar a salvação para a minha vida. Eu preciso sim de um Salvador. Eu preciso sim daquele que me conduza para a verdadeira força. E aí a transformação acontece. E aí a força, verdadeira força, vem para a nossa vida. O Espírito Santo de Deus em nós. A verdade é que isso que para muitos é loucura, a pregação, a fé, a verdadeira devoção a Jesus e a verdadeira vida cristã baseada no Senhor tem há mais de 2000 anos desnudado as mentiras do inimigo. As pessoas têm conhecido a verdade e a verdade tem libertado ao redor do mundo todo aqueles que conhecem a Jesus. Pessoas têm sido purificadas dos seus pecados, têm mudado de reino,
Porque Deus nos chamou não mais para estar no reino das trevas, mas para estar no reino do seu Filho amado. Tem libertado pessoas que estavam oprimidas, muitas vezes por situações, por doenças, por demônios, por dificuldades, e tem liberto essas pessoas. Tem expulsado o medo, que a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora todo medo. O medo de viver, o medo de não conseguir, o medo de não conquistar, o medo de não ser aquilo que sempre desejou, o medo de não conseguir agradar as pessoas, de não suprir as expectativas que colocam em cima de nós. Tem deixado tudo isso de lado, tem vencido tudo isso, porque a verdadeira força não está no ser, no fazer, mas está em viver naquilo que Deus tem para nós. Viver aquilo que o Senhor tem. Isto que o mundo chama de loucura tem destruído a ignorância do homem em relação aos assuntos espirituais. Tem destruído aquela ideia falsa de que nós precisamos viver simplesmente o aqui e agora. Aquela ideia falsa de que o que importa é ser feliz e o resto é o resto. Sabe? Ser feliz é legal? Oh, muito bom, muito bom. Mas Deus coloca ser feliz não no primeiro plano. Deus coloca o ser feliz nessa terra como uma consequência de ter Jesus, como uma consequência de entender que a vida não acaba aqui, de entender que isso aqui é só o começo e que nós temos uma vida eterna para viver ao lado do Senhor. Isso é ser feliz. A verdadeira felicidade está em enfrentar as circunstâncias que a vida nos apresenta com companhia. Que companhia? Do Espírito Santo de Deus vivendo na nossa vida. Esta palavra de Deus, a fé no Senhor Jesus tem fortalecido aquele que se encontra fraco. A palavra de Deus diz assim, olha, diga ao fraco, quer dizer, se você está fraco, fale, eu sou forte. Por quê? Porque eu posso suportar, viver todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso, naquele que me fortalece. Essa é a verdade. Nós não gostamos nem de falar sobre fraqueza. Nós gostamos de parecer forte, de sermos fortes, nós gostamos de viver dessa maneira, mas nós temos que entender o que é a falsa fraqueza e o que é a verdadeira fraqueza. Qual é a real fraqueza da humanidade? E é tudo isso que nós temos falado. É o fato de nós vivermos uma vida independente do próprio Deus. A verdadeira fraqueza humana é revelada através do pecado. E quando eu falo pecado, eu não estou falando simplesmente das coisas erradas que nós fazemos no dia a dia. Isso também nos afasta de Deus. Isso também é ruim. O Senhor Jesus tem um caminho para que nós possamos vencer essas coisas, para que nós possamos trilhar e chegar mais perto dele. Mas eu estou falando aqui do pecado, aquilo que separa de Deus. É o fato de ignorar a Deus, de até acreditar de repente que Deus existe, mas viver como se Deus não existisse. O pecado verdadeiro consiste em viver uma vida independente de Deus, de não reconhecer o senhorio de Jesus nas nossas vidas. Isso tem escravizado, isso tem feito com que pessoas sejam fracas de verdade. Sabe, uma fraqueza espiritual. Fraqueza espiritual é muito pior do que a fraqueza física. É terrível estar fraco. Ano passado eu fiquei alguns meses bem ruim do estômago e não podia comer quase nada. E aí um dos sintomas mais fortes que eu sentia era a fraqueza. Abaixava a pressão, ficava fraco. Conseguia levantar, dava aquela tontura, vertigem. É terrível. Você não consegue trabalhar direito, você não consegue falar direito com as pessoas, você não tem ânimo para fazer nada. É terrível estar fraco. Mas eu podia estar fraco fisicamente. Mas eu olhava para Deus e falava, eu não estou fraco espiritualmente, porque eu tenho o Senhor Jesus na minha vida, porque eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim. Quer dizer, aquilo que para o homem é fraqueza, para Deus não é. E aquilo que para o homem é força, muitas vezes para Deus não é. Quero falar contigo que, de repente, nunca tinha pensado sobre esse prisma de que aquilo que para o homem é força, para Deus não é. E entender a verdadeira fraqueza, que é o pecado, que é estar longe de Deus, que é estar afastado do caminho que Deus teria para que nós trilhássemos. Isso muitas vezes nos afeta, e essa fraqueza espiritual tenta retornar para as nossas vidas, mesmo depois que a gente tem Jesus e tem caminhado. Se nós deixarmos
a nossa vida à mercê, a Bíblia diz que existe um inimigo e ele quer nos enfraquecer. Ele quer enfraquecer a nossa fé. Ele quer tirar a força de Deus da nossa vida, para que nós não manifestemos essa força. E ele tenta nos impedir, trazendo dúvida, trazendo fraqueza espiritual, trazendo ataques a nós, e muitas vezes nós nos sentimos fracos diante dos ataques do inimigo. Muitas vezes fraqueza emocional para lidar com as circunstâncias da vida, com as situações que se apresentam. De uma maneira ou de outra, eu quero te dizer que o Senhor Jesus quer te dar força nessa noite. Que o Senhor Jesus tem um caminho melhor para você. Que o Senhor Jesus quer te mostrar a verdadeira força. E a verdadeira força é estar ao lado dele. A verdadeira força é reconhecer, é admitir quais são as nossas fraquezas verdadeiras e estar perto de Deus. Você acompanha comigo aqui um texto, Salmo 32, 3 a 5. E a gente vai ver quais são os benefícios, ou quais são também os malefícios de nós não reconhecermos a verdadeira fraqueza da nossa vida. Neste texto é o rei Davi que vai escrever, um rei que foi muito forte em muitos aspectos, mas o seu aspecto que ele era mais forte é porque ele andava muito perto de Deus, ele tinha comunhão com Deus e Deus estava com ele. Ele, muito novo, né? A gente conhece a história de Davi e Golias, ele foi usado por Deus, né? Talvez o maior exemplo bíblico da fraqueza vencendo a força, né? Um homem grande e forte, todo treinado para a guerra, com sua espada, lança, escudo, toda a sua armadura, contra um moço de 17 anos, né? Que não era militar, que não estava preparado para nada daquilo. Mas ele olhou para aquele gigante e falou assim: olha, eu não vou contra você simplesmente com paus e pedras aqui, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia de que lado ele estava lutando, ele sabia onde estava a verdadeira força, e da fraqueza desse menino Deus tirou força e derrotou aquele gigante. Depois disso a sua fama foi crescendo lá no reino, ele já havia sido ungido pelo profeta Samuel para ser o próximo rei de Israel. Assim aconteceu, ele foi um rei de Israel lá, bem, né, tomou conta do trono de Israel, começou a governar de uma maneira exemplar, fez muitas coisas, conquistou muitas coisas para Deus. Em determinado momento da sua vida, ele se deixou levar pelo pecado, e ele começou a viver uma vida bem desleixada quanto aos assuntos de Deus e quanto àquilo que Deus se importava. E ele acabou fazendo muita coisa errada. Ele não agiu de maneira que um rei deveria agir. Ele cometeu assassinato, ele cometeu adultério, né, com a mulher de um amigo dele. E aí, para encobrir uma gravidez que aconteceu, ele mandou matar o marido dela na guerra, era o seu próprio soldado. Enfim, uma lambança total, um monte de coisa terrível que ele foi se deixando acontecer na sua vida. E aí, ele foi confrontado pelo próprio Deus. Poderíamos dizer que ele, em certo ponto da sua caminhada, reconheceu o que era força e o que era fraqueza. Ele reconheceu a sua verdadeira fraqueza. Vamos ler aqui a partir do versículo 3. Ele falando, depois deste acontecido: enquanto eu escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. A minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Quando a força vai se esgotando, como é que ele foi ficando? Fraco, fraco. Olha como ele descreveu que até o corpo dele sofria. Quando? Enquanto eu escondi os meus pecados. E olha a continuação. Então eu reconheci diante de ti o meu pecado, e eu não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Enquanto ele não reconhecia a sua fraqueza, a sua verdadeira fraqueza, enquanto ele não reconhecia que o pecado era o problema dele,
enquanto ele não reconhecia que a sua situação diante de Deus não estava bem, enquanto ele não reconheceu aquilo que ele havia feito, ele, como se o corpo dele definhasse, ele perdeu força. Mas então ele reconheceu diante de Deus o seu pecado. E aqui entrou o arrependimento, entrou reconhecer aquilo que ele havia feito, reconhecer aquilo que ele era sem Deus. E aí, o que aconteceu? Diz aqui, tu perdoaste a culpa do meu pecado. E muita coisa foi restituída fisicamente a Davi. Aqui era um tempo em que tudo era mais físico, mais aqui, mais agora, o reino era físico. A Bíblia diz que após Jesus, o Espírito Santo de Deus habita em nossos corações. Então, o reino de Deus já está aqui. Um dia Jesus vai ainda reinar fisicamente, mas hoje ele está e já reina em nossos corações. Então, nós podemos alcançar a verdadeira força. Mas qual o segredo? A chave é esse arrependimento. É isso que Davi fez aqui. Ele foi muito usado pelo Senhor depois disso, mas ele reconheceu quem ele era. Ele reconheceu o seu pecado. Ele não encobriu mais as suas transgressões. Ele não encobriu mais quem ele era sem Deus. E nem as situações que havia na vida dele. Mas ele reconheceu, olha, Senhor, isso é a verdadeira fraqueza. E eu quero trocar a minha fraqueza pela tua força. E é isso que Deus faz. Deus enviou Jesus a essa terra para que nós pudéssemos trocar a nossa fraqueza pela sua força. Trocar a nossa fraqueza pela sua força. A Bíblia diz que nem mesmo nós precisamos nos entristecer com a fraqueza humana, com aquilo que acontece no nosso dia a dia. A Bíblia diz em 2 Coríntios 12, 9, você pode acompanhar aqui atrás, o apóstolo Paulo falando o seguinte, mas ele me disse, a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Onde que o poder de Deus se aperfeiçoa? Na fraqueza. Aquilo que aparentemente é fraco para o ser humano, é ali que Deus gosta de trabalhar. Deus usou inúmeras pessoas que aparentemente eram fracas para conquistar grandes coisas para eles. Deus, começando do final, Jesus escolheu 12 homens comuns dessa terra. Não escolheu grandes personagens, não escolheu aqueles que estavam em evidência, que eram famosos, escolheu 12 homens comuns. E através de 12 homens comuns, todo o mundo conhecido da época ouviu falar da salvação de Jesus. E chegou até nós hoje. E Deus os usou para escrever e deixar a Bíblia, o Novo Testamento para nós. Deus usou lá no Antigo Testamento o próprio Davi, que era fraquinho humanamente falando, para derrotar aquele gigante. Deus usou, através de Gideão, apenas 300 homens para derrotar um exército gigantesco de inimigos. Deus usou, o povo de Israel chegou diante de uma cidade toda murada, a cidade de Jericó, uma cidade fortificada em que ninguém conseguia conquistar, e Deus usou aquele povo para conquistar, e ele mesmo derrubou, e ele mesmo colocou nas mãos. Enfim, Deus gosta de trabalhar naquilo que aparentemente é fraco. Deus gosta de trabalhar naquilo que aparentemente está perdendo. Deus gosta de trabalhar naquele que, humanamente falando, não almeja ter, ou não acha que tem por si mesmo muitas coisas. Eu não estou falando aqui que nós não podemos ter, nós não podemos ser, que nós não podemos ser prósperos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que isso não pode nortear a nossa vida. Que nós, diante de Deus, temos que reconhecer quem nós somos. Com dinheiro ou sem dinheiro, com fama ou sem fama, com poder ou sem poder, com família ou sem família, com alegria ou sem alegria nessa terra, nós podemos sim ser fortes. Porque a verdadeira força está em conhecer e viver aquilo que Deus tem para nós. Amém? O convite do Senhor para nós nessa noite é para que nós possamos olhar para a nossa vida e reconhecer onde estão as verdadeiras fraquezas do nosso coração. Eu convido você a fechar os teus olhos diante do Senhor e responder a essa palavra. De repente você está
olhando para tudo isso e se sentindo fraco, se sentindo impotente diante das situações da vida, se sentindo sem poder de reagir às circunstâncias que acontecem ao teu redor. De repente você está se sentindo distante de Deus. De repente você fisicamente talvez esteja fraco. Talvez você já esteja reconhecendo que espiritualmente você não tem tido a força que você poderia ter. Eu convido você a se colocar diante do Senhor e, neste momento, reconhecer diante de Deus aquilo que é a falsa fraqueza. Essa fraqueza de eu não consigo, eu não posso, eu não tenho, eu sou pobre, eu sou fraco, eu estou doente. Isso é falsa fraqueza. Isso não é fraqueza aos olhos de Deus. Isso é fraqueza aos nossos olhos. E deixar de olhar para isso, deixar de olhar para simplesmente o ter, o ser, o aqui, o agora, e começar a olhar para aquilo que é a verdadeira fraqueza das nossas vidas, que é o pecado. Como Davi falou, olha, enquanto eu escondi, enquanto eu não coloquei diante de Deus, parece que meu corpo se definhava, parece que eu estava fraco. Mas aí eu reconheci diante do Senhor. E Ele perdoou a minha vida, perdoou os meus pecados.